Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Está feliz mesmo, irmão? Glória a Deus, que bom. Eu quero, irmãos, antes de você sentar, quero ler com vocês a palavra de Deus, amém? No livro de Mateus, no capítulo 13, do versículo 44 ao 46, nós vamos ler. Que bênção, né, irmãos? Nós estamos aqui nesta manhã, proclamando o reino de Deus, né? Cantando esses hinos que declaram que Jesus é o Rei. Jesus é o Rei da sua vida? Você tem deixado Ele reinar na sua vida? Amém? Nós vamos ler então Mateus, capítulo 13, no versículo 44 ao 46. E que haja luz. Se puder acender a luz aqui para mim, acho que é aqui, né? Aí. Glória a Deus. 13, do 44 ao 46. O Senhor Jesus, numa parábola, disse: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. 45. Também Jesus falou por uma parábola. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Feche teus olhos, antes de você sentar, vamos entregar a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos, Senhor, na Tua casa, com os nossos irmãos, com a Tua igreja, Deus, Teu povo que se chama pelo Teu nome. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, Senhor, que pudemos entoar ao Senhor nesta manhã, Deus, louvores que declaram Teu reino, Senhor. Que tem tudo a ver, ó Deus, com aquilo que nós vamos falar aqui nesta manhã, Senhor. Que é o valor que nós temos, o apreço que nós temos pelo Teu reino, Senhor. E nessa manhã o Senhor irá nos trazer, Senhor, como pérolas preciosas para o nosso entendimento e para que possamos ainda mais valorizar, Senhor, o que de fato tem valor. Oramos e entregamos, Senhor, cada um na Tua presença. Que Teu Espírito Santo continue, Senhor. Continue a operar, continue com liberdade a tocar os corações, as mentes, Senhor, a alma, o mais profundo do ser de cada um aqui nessa manhã. Quantos creem e querem, desejam isso, digam amém. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus, né, irmãos? Que bênção, né? Deus seja louvado. O reino de Deus é tremendo. E quando nós cantamos isso no reino de Deus, Felipe, quando nós declaramos isso, não tem como ser diferente. O Espírito Santo de Deus, ele começa a agir. Porque, irmãos, nós temos que cantar mais isso. Nós temos que proclamar mais. Nós temos que falar mais do reino. E menos, irmãos, de outras coisas, qualquer outra coisa. Porque o reino de Deus, sim, é o que Deus mandou para nós como algo de valor. E como nós lemos nessa parábola, né? Que Jesus sempre gostava de ensinar, irmãos, através de parábolas. Porque é uma maneira que fica mais fácil o entendimento, né? E aqui, ele demonstra o valor que tem o seu reino, o reino de Deus. E nessa manhã eu queria refletir com os irmãos acerca disso. Quais são os valores que temos em nossa vida, irmãos? Reflita um pouquinho, quais são os valores, né? Nós aprendemos valores já na nossa infância, né? A gente começa a aprender dos nossos pais, os ensinamentos, a educação acerca de valores, né? Como você se comportar frente às outras pessoas, como você respeitar autoridades, né? Como você ter educação, respeitando seus pais. Mas cada família tem uma maneira de ensinar valores. Tudo que é importante para nós é o que valorizamos. Essa é a verdade, irmãos. Podem passar, a tua família pode passar valores, pode passar muitas coisas, mas aquilo que verdadeiramente você tem como importante
é o que você vai valorizar. E isso, irmãos, depende muito de como nós vemos aquilo que nos é passado. Como nessa manhã, nós vamos falar acerca dos valores do reino de Deus. Mas você pode ficar indiferente. Você pode simplesmente ouvir e não dar importância. Logo, isso não vai ter valor para você. Mas eu creio que você que veio aqui nessa manhã, você já demonstrou que você tem como importante o reino de Deus. Porque, irmãos, não foi fácil sair da nossa cama pela manhã. Nunca é. Sempre tem um desafio, a carne ali lutando, né? Mais um pouquinho de sono, mas eu quero dormir. Mas aí que entra, irmãos, a importância que nós damos, né? Na verdade. Por que você levanta todo dia e vai trabalhar, né? Porque é importante você receber o din-din, né? Se você não for trabalhar, não tem grana. E aí começa a ter problemas. Aí você torna aquilo importante, né? Tem gente até fala, eu trabalho porque eu ganho. É um princípio é um valor, né, que ele criou. É um valor. Para ele a importância é porque ele ganha. Só por isso. Não gosta de trabalhar, né? Outras pessoas já têm prazer de trabalhar. Busca até, né, entrar em lugares que ele goste do que faz. É um valor. E cria-se importância para ele, passa a ter valor, né? E hoje pela manhã você está aqui porque você tem como importante estar na presença de Deus. Começar a semana, né, irmãos? Você sabe que domingo, né, no calendário, na verdade, a gente tem ele como pensando que hoje, né, é o último dia da semana, né? Que segunda começa o dia do rush, né? Mas na verdade hoje é o primeiro dia. Né? Todos sabem, mas se porventura passou despercebido, primeiro dia, você está começando na presença de Deus. Né? Olha a primícia, olha a importância. O que você põe em primeiro é o que é importante. Irmãos, só de você ter levantado da tua cama, lutado lá para sair e ter estado aqui, Deus já te deu uma unção para essa semana toda. Essa unção que você recebe nessa manhã aqui vai ser o combustível para você ir trabalhar de maneira diferente. Não pensando, como eu falei ali, só vou trabalhar porque eu ganho. Não, irmão, você vai trabalhar porque você faz a diferença. Porque a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você for trabalhar, quando você for fazer as suas atividades, irmãos, faça pensando que você é aquele que propaga o reino de Deus. O reino de Deus, o Senhor Jesus diz que está em nós. Quando eu entrei aqui, irmãos, pela manhã, eu percebi que aqui muitas pessoas trouxeram o reino de Deus. Porque eu fui impactado pelo reino de Deus. E nós, irmãos, somos aqueles que levamos a presença do reino de Deus. Se nós estamos indo a lugares e não estamos causando diferença, não estamos causando, né, algo diferente no ambiente, irmãos, nós precisamos refletir. Nós estamos vazios. Agora, quando você causa diferença, onde você vai, as pessoas falam, tem uma coisa diferente em você. E aí você fala, é o reino de Deus. Amém? Quem está entendendo? Quantos querem o reino de Deus dentro de você para sempre? Fale para Jesus, eu quero, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode falar, irmãos, não é proibido não, tá? Fique à vontade, você está livre aqui. Deus nos dotou de capacidades. Quantos acreditam? Pessoal aqui do louvor, irmão, você acha que essa capacidade deles de tocar, cantar e buscar, trazer a presença de Deus aqui? Dom de Deus. Dom de Deus. E Deus deu dom a todos nós. Um dom diferente do outro, porque todos se complementam. Mas você não pode dizer que você não pode, que você não sabe, porque Deus te dotou de algo. Alguma coisa você tem, irmão. Peça em Deus para que Ele revele, você descubra isso e você coloque em prática. Porque nós não podemos enterrar os nossos talentos. A palavra não era disso, mas que sirva para nesse momento também você refletir. Se você tem enterrado teus talentos, teus dons, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Ele vai um dia requerer. Ele vai pedir de volta, irmãos, porque não é nosso, é dele.
tudo é dele. E tudo é para ele. E como Deus nos dotou de capacidades, irmãos, uma das capacidades que eu queria falar aqui nessa manhã é a capacidade de querer ter posses, de possuir algo de valor inclusive, algo importante, algo que nós queremos. Ou estou falando bobeira, irmãos, bobagem? Quem está aqui nessa manhã deseja ter algo, posses na sua vida? Quem deseja ter posses, levanta a sua mão. Posses de valor, irmãos, de valor. E quando eu falo em posses, pode ser coisas, pode ser uma propriedade, sei lá, algo que você quer de valor. Assim como o Senhor Jesus disse aqui que o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Quem não quer, irmãos? Quem? Deus nos dotou desse dom de querer ter posses. E muito mais depois que nós viemos para a presença de Deus, isso amplificou. Talvez quando nós éramos do mundo, nós queríamos as coisas, mas nós não sabíamos valorizar. Nós não sabíamos dar importância. E por isso perdíamos. Mas quando nós viemos para a presença de Deus, Deus começa a organizar isso na nossa mente, no nosso coração, as prioridades, as importâncias e os cuidados que nós temos que ter com tudo aquilo que Ele nos dá. Tudo vem deles, irmãos, dele. E Ele diz na sua palavra que nós comeremos o melhor dessa terra. Irmãos, nós não vivemos neste mundo para mendigar o pão. Nós não vivemos neste mundo para andar cabisbaixo, derrotado, achando que não somos ou que não podemos. Deus nos dotou de todas essas posses, irmãos. E eu não falo só no âmbito físico, material. Eu falo também no âmbito, irmãos, tal como nós temos bens de família, amizades, temos cultura, educação e tudo mais que você imaginar. Deus te deu inteligência, sabedoria, condição de aprender. Aprenda, busque conhecer, busque se desenvolver. Isso é dom de Deus para nós. Vamos aproveitar. Tudo isso é importante, sim, irmãos, é importante. É importante você sonhar, sonhe, queira algo melhor, queira crescer, queira ir a fundo, a mais alto. Olhe para cima, olhe para um Deus que é Criador de todas as coisas, que fez todas as coisas, o qual nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo é teu, irmão, tudo é nosso. Nós queremos buscar sim o que é bom, para nós, para nossa família, queremos buscar. E isso você tem que querer, irmão. Se você não estava com isso no teu coração, eu começo a dizer para você, deixa Deus plantar novamente essa semente. Deixa Deus fazer esse fruto de você querer sim o que é bom para você, para sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, para todos aqueles que estão à sua volta. Deixa Deus restaurar esse sonho, irmão. Talvez se o inimigo chegou com seus dedinhos sujos e tocou naquilo que você estava planejando, projetando, Deus diz nessa hora que não, que os planos dele não podem ser frustrados. Deixa Deus restaurar. Deus quer o melhor para você e para sua família. Queira também, irmão. Queira também. Queira. Mas essa manhã, irmãos, eu quero ir um pouco mais fundo nesse assunto. Eu quero refletir com a igreja de Deus alguns dos valores do reino de Deus. Alguns. Nós não vamos ter tempo para falar de tudo, porque poderia ficar a semana inteira falando, né? Vai ter, né? O mês todo nós vamos estar falando. Mas hoje eu queria somente alguns deles. Que é verdade, justiça, paz, fraternidade, perdão, liberdade, alegria e dignidade do ser humano que só tem através do amor. Isso é o reino de Deus, irmãos. Uma parte, né? Aqui estão as partículas do que reflete o reino de Deus. É algo bom? Algo que tenha verdade, justiça, paz,
fraternidade, perdão, liberdade, alegria e dignidade da pessoa humana. Paulo disse em Romanos 14, 17 e 18, eu quero ler com os irmãos. Irmãos, continue glorificando a Deus aí no teu banco, assim como você estava no tempo do louvor, continue glorificando, irmãos. Aonde há louvor, o Senhor habita. Amém? Aonde o Deus Todo-Poderoso é exaltado, Ele se faz presente. Então louve a Ele no teu espírito. Se você sentir de dar glória a Deus, fique à vontade. Lembra que nós somos o reino de Deus, tem liberdade? Você tem liberdade. Você tem liberdade, adore a Ele. Romanos 14, do 17 ao 18 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Rapidamente, irmãos, aqui só para nós entendermos, né, para não ficar só num versículo isolado, até porque ele começa falando porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Aqui Paulo estava fazendo uma advertência, né, acerca da tolerância para com os fracos na fé, os novos. Então aquelas pessoas da igreja lá, de Romanos, estavam acusando, estavam falando coisas que estavam ofendendo aqueles que talvez se alimentavam de uma maneira que eles achavam que era diferente. Só que, irmãos, só para nós entendermos, a birra era essa. Mas trazendo para nós, o que tem sido birra no nosso meio? O que tem sido intriga? O que tem sido motivo de ficar aquele falando mal um do outro, né? Ficar naquela situação de condenação um ao outro? O que tem sido? O que tem, irmãos, tentado nos separar? Pare para pensar. Claro que aqui nessa igreja não, porque ela é sarada e santa, em nome de Jesus, né? Mas o que Satanás tenta no meio das igrejas, nos dias de hoje, não, sempre fez. Ele sempre criar a discórdia, quebrar a unidade, quebrar o comprometimento de amor, ferir, lançar mágoa, rancor, lançar pensamentos de desistência. Ah, não quero fazer parte mais daquele povo. Ah, não quero mais estar no meio daquela igreja. Satanás, irmãos, ele vem sempre contra o reino de Deus. Porque o reino de Deus na nossa vida é verdadeiramente a vida. E se nós não deixarmos o reino de Deus prevalecer no nosso meio, nós não iremos prevalecer. Nós não iremos continuar, nós não seremos, irmãos, daqui sei lá quanto tempo não existiremos. Porque o que faz permanecer é o reino de Deus, irmãos. O compromisso de Deus com o homem na terra é o reino dele. É o reino dele sendo estabelecido neste lugar. É o reino de Deus sendo estabelecido nessa igreja. É o reino de Deus sendo estabelecido lá no teu lar. É o reino de Deus sendo estabelecido nas famílias. É isso, irmãos, que vai fazer permanecer a existência do ser humano nessa terra. O compromisso de Deus é com o reino dele, em primeiro lugar. Agora, se você estiver sendo o portador do reino de Deus, você faz parte do reino de Deus. E aí o compromisso de Deus está em você. Seguindo aqui, irmãos, Lucas 6, 37 ao 38 fala sobre a justiça. Vamos ler? Lucas 6, 37 ao 38. Quem achou, diga amém. Amém, também achei. Então vamos lá, Lucas 6, 37 ao 38. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão.
Porque com a medida com que tiverdes medido, vós medirão também. Irmãos, aqui nós vemos a justiça do reino de Deus, que nós falamos que é um dos valores. A justiça de Deus é essa. Nós precisamos ter uma atitude com a pessoa que está ao nosso lado, da maneira que gostaríamos que ele tivesse conosco. Você quer que as pessoas te recebam bem? Receba elas bem. Você quer que as pessoas sejam verdadeiras com você? Seja verdadeiro com ela. Ah, mas mesmo eu sendo verdadeiro, aquela pessoa foi falsa comigo. Irmão, você fez a tua parte. Mas daí tem mais uma parte que você tem que fazer, que está aqui também. Perdoai. Perdoai. Mesmo, irmãos, nós agindo de forma boa, né? Boa. Bom é Jesus, bom é Deus. Mas agindo de maneira correta, né? Buscando ser correto. Ter justiça com os outros. Vamos sofrer injustiças. O Senhor Jesus quer pessoa melhor do que Ele, irmãos. Não existe. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Jesus, tudo isso aqui que Ele passou e deixou para nós, Ele viveu, irmãos. Ele não falava somente, Ele vivia. E diz que a melhor forma de pregar não é falando, é vivendo. Né, Bispo Ricardo? E Jesus viveu, Ele pregou isso. E o que fizeram com Ele? Injustiças. Cuspiam no seu rosto. E outras tantas coisas que nós sabemos, irmãos, que aconteceu. Mas eu não quero trazer isso para dizer para você que nós precisamos ter dó ou pena. Não. Jesus veio aqui, irmãos, para nos mostrar que nós também podemos ser, se nós estivermos permitindo que o reino dele esteja em nós. Amém? Todos estão entendendo, irmãos? Passando adiante, Romanos 12, 18. Também abra comigo, por favor. Hoje é dia de você esquentar as folhas da Bíblia, irmão. Romanos 12, 18. Diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, irmãos, olha como que Jesus é maravilhoso. Olha como a palavra, né, de Deus é maravilhosa. Paulo aqui dizendo, né? Também sendo um homem falho, fraco, como todos nós. Todos nós, irmãos, não existe super-homem aqui não. O único super-homem que existiu aqui nessa terra foi Jesus. E os superpoderes dele vinham do Espírito Santo de Deus que habitava nele. Né? E olha o que ele diz: se possível. Ou seja, é algo difícil. Por que é difícil, irmãos? Você já fez alguma vez um pedido de, sei lá, um horário para conversar com alguém, você colocar, podia ver conforme a sua possibilidade, né? Quando possível me retorna. Por quê? É a mesma coisa, irmãos, porque tem muitas coisas que estão à volta. Né? No caso do nosso tempo, quando você tiver um tempo, se possível, me liga. É a mesma coisa aqui, se possível. Por quê? Porque Ele sabe que tem tantas coisas que envolvem, tantas coisas que tentam nos tirar a paz, que tentam fazer nós olharmos o mal nas pessoas. Mas busque a possibilidade do Espírito Santo, de olhar para a pessoa não como inimigo, e ter paz com ela. Ter paz e não guerra, irmãos. E olha que eu estou falando primeiro, irmãos, para aqueles da igreja, como a palavra diz, para os domésticos da fé. Se nós que estamos aqui, irmãos, somos uma família, né? Como o próprio Senhor Jesus, quando foram chamar Ele, dizendo que a família dele estava lá fora, né? Quando Ele estava lá com os discípulos. Ele falou: quem é minha família? E olhou para aquele que estava com ele e diz: aqui está meu pai, minha mãe e meus irmãos. Essa é a família do reino de Deus. Esse é o povo. É o povo que é escolhido. Uma parte, né? Uma fração dele. E se nós não conseguimos conviver com fraternidade, com amor entre nós, irmãos, esquece, lá fora a gente não vai fazer, não vai conseguir. Por mais que a palavra de Deus diz, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Lá fora, irmãos, as pessoas não têm um princípio, não têm esse valor.
Lá fora, irmãos, quando eu falo lá fora, é as pessoas que não estão querendo, ou que não se achegou a ela ainda, a oportunidade dela conhecer o reino de Deus. Mas tem tantos que conhecem, que ouviram, mas não querem. Mas tem muitos ainda que não tiveram a oportunidade talvez de receber, ou talvez estão esperando nós darmos um testemunho de reino de Deus dentro de nós. Porque o testemunho, né, é como o exemplo que arrasta. E pode ter certeza, irmãos, você é seguido. Não Instagram, Facebook, essas coisas. Pode até ser também, né? Mas você é seguido. Aonde você vai, as pessoas olham e falam, puxa, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. Deus queira que seja. Que você esteja preocupando-se com isso. Muitas vezes as preocupações, né? Se eu estou com a roupa da moda, está combinando. Se o meu cabelo, né, está bem penteado. Ó, irmão. Né? Às vezes a preocupação nossa é assim. Mas a beleza, ela vem de dentro para fora, irmãos. A palavra de Deus diz que a alma alegre... Provérbios. A alma alegre formoseia o rosto. Se a tua alma estiver cheia de Jesus, cheia do Espírito Santo, cheia do reino de Deus, irmão, não se preocupe, você é a pessoa mais linda da terra. E todos vão olhar você com essa beleza. Tem pessoas aí atrás de plástica, de vários recursos aí da ciência. Amém, irmãos. Tem os recursos, usa, né? Não tem nada de mal. Mas eu quero te dizer que a verdadeira beleza é nós estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque é isso aí que vai fazer a diferença no mundo, irmãos. É isso que vai fazer a diferença no mundo. É isso que vai trazer aquilo que o mundo está querendo e está precisando. Não é nem o que está querendo, porque muitas vezes as pessoas não querem porque não sabem que precisa, não é isso? Talvez elas não sabem que precisem, por isso elas não querem. Mas elas precisam, irmãos, porque todo ser humano é vazio sem ter o reino de Deus em sua vida. Todo ser humano é triste. Todo ser humano, irmãos, tem um propósito ínfimo, muito pequeno, só para essa terra. Se o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus não estiver na sua vida, ele vai estar vivendo somente esses anos que tem para viver nessa terra. E isso é pouco, irmãos. Isso é pouco. Deus não nos criou com a perfeição, com a complexidade, com essa arquitetura maravilhosa que é o ser humano, né? Concorda? Olha a complexidade que nós somos. Que cientistas têm que ficar lá estudando célula, átomo e tudo mais, e não conseguem esclarecer muitas coisas, ainda estão aprendendo. É complexo, irmão. Mas eu te digo, eles não conseguem, porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, irmãos. A ciência não explica Deus. Ou você acredita, ou não tem como, irmãos. Vai ficar só esperando pela ciência. Ninguém explica essa criação maravilhosa que Deus fez. E eu gostaria de encerrar, irmãos, apenas reforçando. Vou tomar uma aguinha aqui. No livro, na verdade tem um ponto ainda, tá? Para eu finalizar aqui. No livro de João 8:36. Quantos sabem o que diz essa palavra? Se não souber, não tem problema, que nós vamos ler, né? João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E olha o que diz o 32, versículo 32 desse mesmo capítulo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor Jesus veio para nos fazer livres. Livres do quê, irmão? Né? Talvez você pode pensar, mas livre do quê? Eu não estou preso. Que foi a mesma coisa que o povo lá judeu falou, né, para Jesus. Mas nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, nós já somos livres. Que história é essa? Livre do quê, Jesus?
eles falaram. E talvez você, né, possa ser que pense com essa mesma forma. Livre do quê? Eu já sou livre. Estou livre. Mas olha, livre do quê, irmãos? Livres do pecado. Jesus nos trouxe liberdade do pecado. Não que nós não tenhamos mais, irmãos, falhas. Não que nós não caiamos, muitas das vezes, quando nós desviamos o nosso olhar. Não que nós não tropecemos, quando nós estamos andando descuidado, ou assim, né? Muito olhando para outras coisas e daí cai. Não é assim? Tem aquela pessoa que anda meio mundo da lua assim e cai dentro do bueiro? Misericórdia. Ou bate no poste. Quando nós começamos a olhar muito essas coisas nesse mundo, irmãos, é que nós tropeçamos. Quando nós tiramos o olho do reino de Deus, que é o que nos conduz com segurança, e começamos a olhar só para aquelas coisas que estão aqui, que é muitas das vezes o que acontece. O nosso olho físico, irmãos, ele muitas das vezes ele nos causa algumas situações se nós andarmos. É por isso que a palavra diz, né? Não ande por olhar, sim pela fé. Porque quando nós olhamos e ficamos só no âmbito físico, nossa cabeça somente olha aquilo que está acontecendo. Por exemplo, olhar o Felipe e olhar ali o Felipe somente. Mas se olhar Felipe e ver Deus na vida dele, o Felipe sendo um ministro de louvor que vai cantar pelo mundo, que vai para as nações ser um missionário, junto com a sua esposa, claro, né? Agora ela riu. Que vão levar o louvor, que vão ser conhecidos nas nações. Aí, não estou olhando com o olho físico, né? Eu estou olhando com o reino de Deus. E é assim que a gente tem que olhar. Quando o pastor Sérgio, né? O apóstolo Sérgio olhou para o meu irmão Ricardo, pastor Ricardo, bispo, que era, nossa, uma bênção, né? Era uma bênção, irmãos. Pela fé era. Foi isso que ele fez. Ele olhou aquele rapaz, né? Todo cheirando nicotina e alcatrão. Não era, bispo? E assim, e conto para testemunho, para a glória de Deus. E olhou ele e disse: você vai ser um homem de Deus. Irmãos, isso é quem tem o reino de Deus dentro de si. E é assim que a gente tem que olhar. Mãe, quando você olhar teu filho, diga coisas boas. Olhe com os olhos de Deus. Talvez se ele não está sendo naquele momento, como o bispo Ricardo, ele era tampa mesmo, irmão. Era um cara difícil. Eu vou falar para vocês, irmãos. Tem muitas coisas para agradecer a Deus nesse mundo. Muitas. Minha esposa, minha família, meu filho, né? Valores. Mas antes de eu ter eles, que eu vi, presenciei a situação do meu irmão, eu já tenho motivo para louvar a Deus, irmãos. É um milagre presencial na minha vida, de transformação de Deus, de que Deus pode, de que o reino de Deus, irmãos, é poderoso. Jesus continua sendo rei, e Ele quer reinar. Todo rei quer reinar, não é verdade? E Ele quer reinar, irmãos, na nossa família, na nossa vida, lá no nosso trabalho. Ele quer reinar, irmãos, nos nossos pensamentos. Ele quer reinar nas nossas atitudes. Vamos deixar Ele reinar. Só Jesus é rei, Ele quer reinar. Conhece essa? É do fundo do baú, irmãos, no meu tempo. Mas é isso aí, irmãos, é o que eu estou falando. As músicas mais do tempo do baú, elas iam mais na veia ali mesmo, né? Não é verdade, Felipe? Felipe também, né? Que ele é novinho, assim, sacado de bebezão, mas ele também curte as clássicas do baú, né? Década de 90. Nem tinha nascido ainda? Não, já nasceu. Só cara de bebê. Então, irmãos, né? Brincadeira, mas Deus é maravilhoso. O reino de Deus é maravilhoso. E o motivo dessa manhã de nós estarmos conversando sobre isso, irmãos, é aquilo que eu falei. Talvez os valores que nós recebemos sejam só valores dessa terra, né? Talvez o pai, a mãe fala para o filho, vai estudar para você ser alguém na vida, vai trabalhar para você ter, né, condições. Sim, irmãos, são valores importantes, não estou retirando não, tá, piazada? Quer dizer, tá só o Gustavo aqui hoje, não, tem a moça ali também. E todo mundo aqui é meio piazinho ainda, né?
Irmãos, são valores importantes sim, mas nós devemos também deixar para os nossos filhos valores de que o reino de Deus, que é tudo isso aqui que nós vimos, algumas das coisas que nós vimos aqui, mas nós temos que passar para eles, para que eles tornem isso importante, valorizem isso. Aonde ele for, ele tem que ter a diferença. Irmãos, que agora passando para a próxima parte aqui, que está em Mateus, no capítulo 3, versículo 2 ao 8. Nós já vamos ver aqui, né? Entender agora para finalizar a questão do reino. Até falar nisso, agora são 11h04. Eu tenho... Tá generoso. Foi viajar, voltou bonzinho, irmãos. Deu mais 10 minutos. Vamos planejar uma outra viagem para o bispo aí. Não, brincadeira. Os irmãos gostam de rir, né? Você viu? Tá bom, irmãos. Podem rir, alegria. Mateus 3, quem manda também ficar falando isso, né? Mateus 3, versículo 2. É versículo 2 e depois o 8, tá? Não é 2 ao 8. Mateus capítulo 3, versículo 2, primeiro. A palavra diz assim, irmãos, até só para já contextualizar quem que falou isso, tá? Essa foi a pregação de João Batista. Quantos sabem quem foi João Batista? Olha a escola bíblica aqui. João Batista, irmãos, amém? Eu sei que vocês estão com frio, não quer tirar a mão do bolso, tá bom. João Batista, então, que veio, irmãos, precedeu Jesus, né? Ele que veio anunciar a vinda de Jesus. Concordam? Primo de Jesus, inclusive, né? Arrependei-vos. Era o que ele saía gritando, irmãos. Quem ouvia ele falar, quem que é esse louco, né? Quem que é esse doidão aí? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí o 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Só para a gente entender aqui, irmãos. Falar para nós, se arrependa, né? Arrependei-vos, não é o bastante. Nós precisamos produzir frutos de arrependimento. O que é isso? É nós termos as atitudes, é nós praticarmos isso. É na nossa vida existir, né? Algo que mostre, que contextualize com o que foi dito. E aí nós vamos manter ainda em Mateus, só vamos passar o capítulo 4 e vamos ler o 17. João veio para anunciar Jesus. E aqui já estava o Senhor Jesus, Todo-Poderoso. 4,17 ele diz: daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E depois de Jesus, irmãos, veio os discípulos dele, e nós também como discípulos dele. E essa deve ser a nossa pregação. Essa deve ser a frase, o anúncio que nós temos que fazer para as pessoas que estão à nossa volta, que estão vivendo, talvez pensando que o mundo se acaba aqui. Tinha até uma música, né? O mundo não se acaba aqui não, irmãos. Tolo é aquele que acha isso. E eu posso te dizer uma coisa até com alegria mais. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, irmãos. Que o mundo não vai acabar aqui, no sentido nós. As coisas continuam. Porque o reino de Deus é eterno. Você entendeu, irmãos? O reino de Deus é eterno. Você entendeu? Quantos entenderam? O reino de Deus é eterno. Ele é eterno, irmãos. E se Ele estiver em nós, nós seremos eternos. O Senhor trouxe um reino eterno para habitar em nós. Porque Ele tem para nós a eternidade. Eu não sei como vai ser, irmãos. A palavra de Deus fala, né, algumas coisas sobre o lugar que Ele tem preparado. Mas muitas coisas são mistério. Porque Deus está preparando uma surpresa.
Quem aqui sabe dar boa surpresa aqui para sua esposa, seu marido, seus filhos? Né? Quantos? Se você não sabe, aprenda, irmãos. Vamos aprender, né? Que é importante, irmãos, verdade. E não é surpresa ruim, né? Tipo, a mulher falou, saiu, né? E falou, ô bem, você dá uma cortadinha na grama para nós? Aí chega em casa, tá tudo lá grama, surpresa, né? Tá tudo lá grama sem cortar. Surpresa! Não é surpresa sim, irmãos. Mas o que eu quero dizer trazendo para nós como ser humano? Porque é importante isso. É importante a gente trazer o entendimento da nossa vivência do dia a dia. Por quê? Para a gente fazer esse link, como Jesus, né? As parábolas de Jesus, o motivo era essa. Porque as pessoas entendiam a linguagem daquele assunto e aí fazia o link com as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, irmãos, elas não se discernem, né? Assim na forma humana, vamos dizer, é o Espírito Santo que traz o discernimento. Então eu quero dizer, irmãos, se nós, né, que somos, né, todos cheios de falhas, sabemos dar boas coisas, a palavra de Deus diz, né? Sabemos dar coisas boas para os filhos, para as pessoas. Quem dirá Deus? Irmãos, eu quero trazer nessa manhã um pouquinho de sonho. De você começar a sonhar com o reino de Deus, com o céu, com a vida após a morte, com a nova vida com Cristo. No lugar onde Ele diz que não haverá pranto, nem choro. Haverá no outro lugar, né? Mas nesse lugar só haverá alegria, haverá paz. É o lugar onde nós vamos louvar a Deus o tempo todo. Tem pessoas aí fora, irmãos, que sabem, essa passagem fala que o céu vai ser chato. Mas talvez, irmãos, se eles não olharem outra parte, que o lugar que é onde não é o céu, vai ser terrível. Vai ser lugar de dor, de choro, de pranto. E isso será eterno. Então pense, irmãos, a eternidade ela é muito mais do que esse tempo que nós vivemos aqui. Só que nós precisamos aprender o valor do reino de Deus agora. Não adianta a gente querer chegar nos últimos dias lá, que onde não tiver mais tempo. Se tiver tempo ainda amém. Mas é tempo de se arrepender hoje. O Senhor Jesus diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, irmãos. O que nós precisamos nos arrepender? O que nós precisamos nos arrepender? Reflita agora. Reflita agora. Talvez a gente tenha estado com os nossos olhos muito firmes naquilo que é passageiro, nas coisas dessa terra. Talvez nós estejamos muito fixados nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, aquilo que Ele pode ceder a nós com as suas mãos. Mas Ele não pode ceder somente, irmãos, aquilo que vai servir para agora. Ele pode e vai nos ceder também aquilo que é para a eternidade. É nisso que Ele quer que nós nos apeguemos. No começo dessa mensagem eu falei que Deus nos dotou de desejos de adquirir posses, coisas de valor. Mas muitas das vezes nós adquirimos as coisas, nós temos as posses e nos apegamos a ela. E esquecemos que o mais importante não são as posses. O mais importante é o reino, é o Senhor Deus, é aquele que é poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos.